Muito bem, o que você precisa aprender sobre ansiedade e transtorno de ansiedade? Nessa aula eu vou falar só sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é quando você vê um menino de 10 anos que recebeu a notícia que no outro dia ele vai jogar a bola na cidade vizinha e ele gosta muito de jogar bola e ele se vê, se projeta como um futuro jogador de futebol. Logo esse menino vai começar a ter uma ansiedade a respeito do próximo dia. Porque normalmente as crianças são assim. E o que acontece? Esse menino ele vai gerar essa ansiedade por conta de algo bom que está para acontecer no próximo dia. Não é só uma criança que é assim, mas todo ser humano funciona assim. Todo adulto funciona assim. E você também funciona. Então, ansiedade, no significado da palavra, é isso. Então, todos nós, na nossa condição humana normal, temos um negócio chamado ansiedade. Você precisa entender isso, que igual esse menino que vai no próximo dia jogar bola e ele não dorme, e ele fica acordando de madrugada, e ele tá pronto, ele já dorme pronto pro próximo dia, você tem que entender que você funciona assim também. Se eu te disser agora que amanhã vai cair R$1 milhão na sua conta, o que você acha que você vai fazer? Você vai ficar ansioso, e ficando ansioso, você vai demorar para dormir, você vai ficar pensando no dinheiro que vai cair na sua conta no próximo dia e você vai ter uma péssima noite de sono, porque você está focado no algo bom que vai acontecer no próximo dia. Então, isso é ansiedade. Quando você começa a entender que isso é ansiedade, você começa a entender, opa, tem uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Então eu peço para você, se você tiver um caderno aí para você anotar de fato as coisas, as notícias que fazem com que você fique ansioso nesse sentido. Vai acontecer uma coisa boa. E essa coisa boa faz com que você não tenha uma boa noite de sono, faz com que você fique pensando nisso todos os dias. Ou seja, eu quero que você anote qual foi a última coisa boa que te aconteceu que fez com que você, de fato, ficasse pensando tanto nisso, que você prejudicasse ali o seu sono, que você ficasse ali pensando no próximo dia, que você ficasse pensando o que vai acontecer, nossa, como vai ser. Então, pensa nisso e anota no seu caderno. Qual foi o último dia que você se sentiu assim? Agora vamos lá. Depois de você anotar qual foi a última vez que você se sentiu, ou seja, que você sentiu ansiedade por alguma coisa boa que ia acontecer no próximo dia, como esse garoto de 10 anos que no outro dia ia pro futebol. Agora, se você anotou no seu caderno isso, se você trouxe para sua memória algum dia assim, eu quero que você entenda. Nesse dia você descobriu o que era ansiedade. Nesse dia você teve ansiedade. Aí a pergunta que eu faço para você é uma coisa ruim? É uma coisa ruim você saber que você vai ganhar R$1 milhão no próximo dia? Entendem? Então quando a gente começa a entender esse aparato, a gente começa a entender, opa, peraí. Então a ansiedade não é uma coisa que é ruim, entendeu? Ou seja, a ansiedade não é uma coisa, tá fazendo muito mal. Você tem que entender que o quê? Todo ser humano tem. Mas eu tô falando de um tipo de ansiedade específico. Por que eu tô falando isso com você? Porque você entendendo isso, você vai entender que muitas vezes o que você passa com ansiedade só foi algo que começou num determinado time e esse time foi passando, o tempo foi passando, você foi se desenvolvendo e o que acontece? A partir do momento que você foi desenvolvendo a sua mente, desenvolvendo a vontade que você tem de realizar as coisas ou desenvolvendo aquilo que você tinha como sonho, aquilo que você acha bom para a sua vida, você tem que entender que esse nível de ansiedade também foi desenvolvendo dentro de você. Ou seja, esse é um nível bom. Por quê? Porque você está animado com algo que vai acontecer, porém, esse nível em excesso ele acaba fazendo mal, porque tudo em excesso acaba te fazendo mal. Então nessa primeira aula eu quero que você pegue esse feeling, que é o quê? A ansiedade não é só algo ruim. E muitas vezes a ansiedade não é algo ruim. Às vezes você está ansioso por algo que vai acontecer e é algo que vai mudar a sua vida no próximo dia. E isso não é ruim. O fato de você pensar que é ruim gera na sua cabeça uma informação e você vai sair por aí falando que você tem um problema, mas talvez você não tenha. Então eu quero que você anote bem grande aí no seu caderno. A ansiedade é algo normal de todo ser humano. Porém, em excesso, ela causa um dano. Então, essa foi a primeira sacada de ansiedade. Lembrando, eu estou trazendo para sua consciência o que é ansiedade.